E parece que a Marvel cansou do Superman tendo espaço na mídia, né? Porque que sequência de anúncios foi essa? Tivemos uma bomba atrás da outra, lançadas pelo próprio Kevin Feige, o cabeção da Marvel. Ele falou sobre Guerras Secretas, falou sobre o X-Men, falou sobre Miles Morales e o futuro do Homem-Aranha. Várias confirmações em primeira mão chegaram, inclusive o que vai acontecer com o Homem de Ferro depois do Robert Downey Jr., que muita gente estava se recusando a aceitar. Olá, como vai? Tudo bem? Eu sou o Miguel Loquia e olha só o que rolou. Kevin Feige chamou um monte de jornalista para ir no quartel-general da Marvel lá nos Estados Unidos e teve um papo mó honesto, mó aberto, respondeu várias perguntas, várias questões e fez isso para vários sites gigantescos, tipo o The Hollywood Reporter, que tá aqui, Variety, que é o que nós vamos acompanhar porque soltaram mais coisas. E olha, que conversa honesta, pouquíssimas vezes eu vi o cabeção aqui, o manda-chuva da Marvel, falando tanto, mas tantos detalhes sobre bastidores e sobre os planos deles. Não é absolutamente nenhuma coincidência que isso tá chegando pouco depois da estreia de Superman. Quarteto Fantástico estreia essa semana oficialmente e é como se a Marvel estivesse falando assim, ok, chega de falar de Superman, vamos falar sobre a Marvel de novo. A gente sabia que ter esses dois grandes filmes estreando no mesmo mês ia gerar uma enorme concorrência e isso é bom, sabe, pra quem? Pra nós! Pros fãs. Sério, esse embate entre fã da Marvel e fã da DC só tem que existir de brincadeira, de verdade, porque quem tem que se degladiar são as empresas. Deixa elas se preocuparem com a concorrência e a gente vai se aproveitar desse embate todo. Inclusive, Kevin Feige elogiou o filme Superman, diz que mandou uma mensagem pro James Gunn, elogiando, e é ótimo que ele ache o filme da concorrência bom. Aí ele fica tenso e trabalha para os filmes da Marvel ficarem cada vez melhores também. Vou abrir aqui diretamente o que ele falou no site. É o seguinte, gente, não tem jeito, eu pensei em estruturar esse vídeo de um outro modo, mas a forma mais direta com a fonte e mais completa vai ser com a gente abrindo aqui o artigo, lendo e comentando cada parte juntinho. Vamos lá? Pega a pipoquinha, o lanchinho, ou então dá o play aí, como se fosse um podcast, porque esse vídeo tô sentindo que vai ser completaço e longo. Já pode deixar o like aí se você curte, porque eu gosto de fazer vídeo assim. Escurinho também para ficar bom de ver, vamos lá. Kevin Feige sobre o futuro da Marvel Studios com foco em orçamentos menores, menos TV e mais Robert Downey Jr. Entre aspas, vejam Superman. Claramente não é fadiga de super-herói. Ele já vai aqui atacando a narrativa de que o povo tá cansado de filme de super-herói. Não é esse o caso. A matéria já começa aqui contando como os jornalistas foram levados lá para a sede da Marvel e Kevin Feige chegou brincando, falando, pô, vocês querem arrombar a porta ali, que atrás da porta de um local que tinha lá estavam os planos para os próximos 7 anos de filmes da Marvel. Ou melhor, do universo cinematográfico da Marvel como um todo. E ele comenta aqui, tradicionalmente é um plano de 5 anos. Acho que agora vai até 2032. Ou seja, geralmente planejam 5 anos para o futuro, mas agora tem um plano de 7 anos. Estão planejando além do comum. Vamos ver. Produzimos 50 horas de histórias entre 2007 e 2019, disse Kevin Feige. Mas nos 6 anos, desde Vingadores Ultimato, que concluiu a saga do infinito, tivemos bem mais de 100 horas de histórias, na metade do tempo. É demais. De fato, incluindo animações, a saga do multiverso da Marvel abrange 127 horas de conteúdo. Muito mais que o dobro do que a saga do infinito inteira, né? Depois de Ultimato, Feige diz que a empresa entrou em um período de experimentação e evolução nos tipos de filmes que produzia, levando a projetos como Eternos, e Shang-Chi e a Lenda dos 10 Anéis. Sempre pensei que, se você pega o sucesso e não experimenta e não arrisca, então não vale a pena, disse ele.
O que também acabamos focando por causa do Disney Plus foi a expansão, e foi essa expansão que eu acho que levou as pessoas a dizerem: costumava ser divertido, mas agora eu preciso saber tudo sobre tudo isso? Consequentemente, Feige acredita que os problemas bem documentados que a Marvel vem enfrentando nos últimos anos decorrem de um excesso de oferta, e não de uma queda repentina na demanda. Vejam Superman, disse ele sobre o filme de sucesso que estreou com 125 milhões nos Estados Unidos e arrecadou 400 milhões até agora globalmente, e ele diz claramente não é cansaço de filmes de super-heróis, certo? Ele ainda diz que gostou bastante de Superman e etc, e etc. Pra ser honesto, eu acho que esse trecho aqui é meio Kevin Feige querendo dizer: olha, sabe aquele período, fase 4 e a fase 5, em que a gente patinou no conteúdo? Fizemos várias coisas que não agradaram tanto os fãs? Pois bem, aquilo tudo foi planejado, a gente só queria experimentar. Sabe, eu acho que esse é o típico discurso da Marvel dizendo que estava tudo planejado, mas não, eles estão se arrumando conforme vai andando. Mas eu acho pelo menos bom, muito bom, viu, que eles consigam reconhecer que algo deu errado naquela época, nessa experimentação toda deles, e agora precisam aprender para voltar para os trilhos. Ele continua dizendo aqui: o aumento drástico no volume de vendas da Marvel a deixou muito mais dispersa do que sua equipe relativamente pequena de executivos conseguiu acompanhar. Pela primeira vez, a quantidade superou a qualidade. Passamos 12 anos trabalhando na saga do infinito, dizendo que isso nunca aconteceria conosco. Sempre tínhamos mais personagens do que podíamos criar, porque não íamos fazer um filme por mês. De repente, surge a necessidade de fazer mais, e pensamos: bem, nós temos mais. Isso é uma coisa que eu já conversei bastante aqui no canal. A Disney foi lançar o Disney Plus, que é o serviço de streaming deles, e surgiu a demanda: ó, precisamos fazer mais conteúdo, então Marvel, manda mais conteúdo. E a Marvel foi: olha, tem esse personagem que dá pra fazer uma série, tem esse outro, e saiu tudo aquilo da fase 4 que a gente não sabe se vai ter um retorno. Por exemplo, Cavaleiro da Lua, que eu adoro, e o que vai acontecer com esse personagem? Eternos, pô, tem aquela cena pós-créditos onde aparece o Harry Styles e a gente não sabe onde é que esse cara vai aparecer de novo. Tudo fruto dessa demanda louca, né? A Disney pediu mais, a Marvel entregou mais, só que sem planejar tão bem. E aí a matéria comenta como isso gerou um sentimento de cansaço. Eles têm até alguns dados aqui de que o público perdeu o interesse nas produções da Marvel, com base em audiência, em bilheteria e tudo mais. Isso gerou uma coisa negativa que, por exemplo, Thunderbolts foi um filme que recebeu uma das melhores críticas que a Marvel já recebeu em anos, porém arrecadou pouquíssimo. Então peraí, o problema é só a qualidade? Não é, senão Thunderbolts seria um baita sucesso. E aí o Kevin Feige tem análise dele sobre isso, não é? Achei Thunderbolts, ele diz, um filme muito, muito bom, mas ninguém conhecia o título e muitos desses personagens eram de uma série de TV. Algumas pessoas ainda tinham aquela ideia de: acho que tive que ter visto essas outras séries para entender quem é. E nós fazemos o filme para que não seja o caso, ou seja, fizeram Thunderbolts para que ninguém precisasse ver séries de TV para entender o filme. Mas ele diz: acho que ainda precisamos garantir que o público entenda isso. A matéria comenta aqui que Kevin Feige passou 1 hora discutindo tudo com jornalistas, né, conversando, enfim, sobre orçamentos, cronogramas de TV e quando a Marvel começa a produzir alguma coisa. Ele comenta que reduziram as produções para no máximo 3 filmes por ano, no máximo. E a produção de TV está diminuindo para 1 série em live action por ano. Isso é menos do que foi noticiado no passado, hein? Porque estava rolando um papo que seriam 2 séries por ano e 3 filmes, mas reduziram mais ainda. E ele foi mais específico, que as séries que eles produzirem vão ter menos conexão com os filmes, para poder não confundir o público. Como, por exemplo, ele até citou as séries da Netflix da Marvel, Demolidor, Jessica Jones, e ainda as séries que iam para a TV aberta americana, Agentes da S.H.I.E.L.D., Agente Carter, que eram séries assim que teoricamente tinham uma conexão, estavam tenuamente conectados com os filmes, mas funcionavam de forma independente. E é isso que ele quer replicar
continuar fazendo agora, ou seja, deixar que as séries existam de forma independente. E isso é maravilhoso. É isso, Kevin Feige. É isso que precisava fazer desde o início. E essa conexão suave aí é até reforçada pelo que ele diz aqui. Por exemplo, em Thunderbolts, a maior parte da população de Manhattan, em Nova York, foi coberta pela sombra do vácuo. Né? Aconteceu isso no filme Thunderbolts, mas isso não vai afetar de forma nenhuma a história da série do Demolidor. Então assim, é no mesmo universo, mas as histórias são totalmente independentes mesmo. Ao mesmo tempo ele diz, a linha que separa as séries do cinema não é rígida. E daí ele confirma que o John Bernthal, como Justiceiro, é o mesmo Justiceiro da série do Demolidor. Ele mesmo vai aparecer no filme do Homem-Aranha. Pela primeira vez foi confirmado, carimbado pelo Kevin Feige, o Justiceiro vai estar no filme do Homem-Aranha. Isso é inclusive uma baita vantagem das novas séries da Marvel para as séries da época da Netflix. Nós nunca imaginaríamos um personagem das séries da Netflix indo para os filmes da Marvel, mas agora isso é possível. E o contrário também. Personagens dos filmes indo para séries, porém as histórias têm esse lance, né? Tem que funcionar de forma independente. Ótimo, ótimo. Ele ainda comenta aqui sobre as séries que ficaram engavetadas e demoraram a ser lançadas, como Coração de Ferro, estava pronta há um tempão, só saiu agora há pouco, e a série que vai sair no fim do ano, é o Wonder Man, ou Magnum. Essa série aí também está pronta há um tempão e só vão lançar agora no fim de 2025. Ele diz que isso é péssimo. Não gosta porque parece que eles estão atrasados, quando na verdade estão lançando tendências. Ele dá um exemplo aqui da série do Wonder Man, que é uma série que brinca com os bastidores de Hollywood. E a HBO Max e a Apple TV lançaram séries similares com esse mesmo conceito. Só que as séries das concorrentes foram feitas depois de Wonder Man. Mas o público não vai saber disso porque o Wonder Man só vai sair agora no fim do ano. Enfim, parece que a Marvel está atrasada quando na verdade está adiantada, segundo ele. Então os planos têm a ver com não produzir um monte de série para ficar guardada mais. Ele comenta aqui sobre os vários personagens apresentados na fase 4, fase 5. Tipo Shang-Chi Eternos, a Miss Marvel, a Mulher Hulk, a Echo, a Agatha. E com essa decisão da Marvel reduzir drasticamente a quantidade de produções, ele simplesmente não deixa claro, não é certo o futuro desses personagens. A gente pode até especular que tem personagem aqui que talvez nunca mais apareça. E tem outros que podem ter um futuro promissor por aí. Ele falou até sobre os Jovens Vingadores, porque no final do filme As Marvels, Kamala Khan, que é a Miss Marvel, essa aqui, convidou a Kate Bishop, a nova Gavião Arqueira, para integrar uma nova super equipe. Supostamente, né? Os Jovens Vingadores. E quando questionado, os Jovens Vingadores vão aparecer, ele diz, potencialmente. Então assim, nem eles têm certeza ainda, tem que ver onde é que vai ser a melhor história, onde é que eles podem se encaixar e etc, e etc. Vale lembrar que um tempo atrás rolou um vazamento brutal aí de artes conceituais da Marvel que mostra os Jovens Vingadores reunidos aqui junto com o Senhor das Estrelas e o Wong. Isso pode ser algo que já está em desenvolvimento, a gente não sabe, ou pode ser algo que só cogitaram, mas não foi pra frente. Enfim, essa arte, como eu já comentei aqui, tem tudo para ser um vazamento real lá dentro da Marvel Studios, tá? Continuando, Kevin Feige foi mais categórico sobre o potencial de outro personagem muito aguardado da Marvel, o Miles Morales, do Homem-Aranha. Será que ele pode aparecer em um futuro próximo? E o Kevin Feige diz que não. Miles Morales não pode aparecer até que a Sony Pictures, que tem os direitos cinematográficos do Homem-Aranha, conclua sua trilogia animada do Miles Morales com o Homem-Aranha Além do Aranhaverso, que vai sair em junho de 2027. A Sony aparentemente disse para a Marvel ficar longe do Miles Morales. Então, sim, sem chance de vermos o Miles Morales em um filme do Miranha, do Teioso, antes de 2027. Mas, ok, tudo bem. Eu acho até interessante essa separação, né? Usar mais o Miles Morales em animação e o Peter Parker em live action, mas devo confessar que, 2027 é bastante tempo. Até lá, Vingadores, Guerra Secreta já vai ter saído e eita, nós. Aliás, não vai ter saído não. Nossa, 2027 vai ser um ano doido, hein? É o último filme da trilogia do Aranhaverso e é Vingadores Guerra Secretas. Nossa, vai ser um ano incrível, isso sem contar com os filmes da DC. Ele comenta um pouquinho aqui também sobre o método Marvel de fazer filmes, meio que em resposta a James Gunn. Porque o cabeça branca da DC falou meio que em uma alfinetada ao estilo da Marvel de que na DC eles não começam nenhum projeto sem ter um roteiro pronto, finalizado.
para garantir a qualidade do filme. E o Kevin Feige defendeu o método deles, que eles começam a produção de um filme nem sempre com o roteiro finalizado, e o roteiro é finalizado durante as gravações, porque faz parte do método estar sempre aperfeiçoando o roteiro nunca está 100% pronto, estão sempre adicionando mais um detalhezinho, tirando outro detalhe. E ele até mencionou que são como ajustes que são feitos no roteiro. Lendo aqui na matéria, ele defendeu a prática da Marvel de adicionar projetos a cada passo, à medida que eles são feitos. Um termo técnico que se refere à busca por melhorias incrementais, que o Feige atribuiu ao Walt Disney. Atores, tanto os que interpretam esses personagens pela primeira vez ou segunda vez, quanto os que os interpretam pela 10ª ou 12ª vez, são os melhores do mundo nisso e conhecem esses personagens muito bem. Se eles têm uma ideia, você quer ouvir essa ideia, se adaptar a ela e melhorá-la. Eu não gostaria de mudar isso. Ou seja, ele transforma o processo da Marvel de fazer filmes quase em uma jornada colaborativa. Não é que o roteirista escreveu lá e tem que obedecer 100%. Não, vai entrar o ator, vai entrar o diretor e cada um pode dar o seu pitaco para fazer o melhor produto final. E eu acho isso muito legal. Não é necessariamente melhor do que o estilo da DC, mas é um estilo diferente. E eu acho isso incrível, porque aí cada empresa vai poder desenvolver o seu próprio estilo de filme, seu próprio estilo de contar histórias. E isso se casa com o que eu estava conversando com o PH aqui em um outro vídeo no canal, sobre o que os estúdios precisam fazer para continuarem relevantes no futuro. Para DC e a Marvel continuarem relevantes fazendo filmes de herói, elas precisam ter o seu próprio estilo. E é isso que nós estamos vendo aqui. Esse é o melhor cenário possível. Tanto DC quanto Marvel querem fazer filmes do seu jeito e que fique o melhor possível. Ele comenta aqui sobre a produção, que estão filmando fora dos Estados Unidos e tudo mais. Fala sobre questão de incentivos fiscais e também do lance de precisar alugar espaço para filmar por causa da expansão em streaming. Aí já é um negócio mais técnico, mais de bastidores. Acho que o mais interessante aqui é quando ele começa a falar sobre o futuro. É mencionada toda a treta com o Jonathan Majors, que foi acusado por agressão, sentenciado inclusive, e estava sendo o Kang. O Conquistador seria a próxima grande ameaça multiversal da Marvel. Kevin Feige nem menciona o nome do Jonathan Majors nessa história aqui. Mas eu achei muito, muito curioso como o Kevin Feige mandou aqui que o estúdio estava desconfiado. Ou seja, não estava botando tanta fé no peso, na importância do Kang como personagem vilãozão da nova fase da Marvel, antes mesmo de Quantumania estrear. Olha só, abre aspas para o Kevin Feige. Começamos a perceber que o Kang não era grande o suficiente, não era o Thanos, e que só havia um personagem que poderia ser assim, porque ele foi assim nos quadrinhos por décadas e décadas, disse ele. Começamos a conversar sobre Doutor Destino, antes mesmo de oficialmente abandonarmos o Kang. Na verdade, eu já tinha começado a conversar com Robert Downey Jr. sobre essa ideia audaciosa antes mesmo de Homem-Formiga 3 ser lançado. Você não tá maluco, Lokia. Eu não tô maluco, Lokia. O Kevin Feige mandou o caô de que era o plano deles o tempo inteiro colocar o Doutor Destino como negócio. Não, desculpa, Kevin Feige, respeito, gosto, sou fã, mas eu não acredito. Eu acho que a decisão de colocar Doutor Destino como grande vilão, substituindo Kang, e ainda com Robert Downey Jr. interpretando ele, eu particularmente, eu sei que é contra a opinião de muita gente, mas cada um com a sua opinião. Isso que é importante. A minha opinião é de que foi uma ideia genial. A Marvel estava passando por maus bocados, precisava chamar a atenção e no desespero traz o Robert Downey Jr. de volta. Eu acho que é a mistura do conveniente, porque a Marvel precisava desse plano de emergência, com o genial, porque a oportunidade de história que isso pode dar é ótima. Mas assim, Kevin Feige, não venha meter essa. Não venha me falar que esse foi o plano desde o início, porque eu não engulo essa. Mas enfim, vamos ver como essa história toda vai se desenrolar, né? Embora o futuro de Kang, ou a falta dele, no UCM seja óbvio, Feige foi muito mais cauteloso sobre se o público pode esperar ver outras participações especiais de alto nível no UCM, como a Clea da Charlize Theron, que apareceu na cena pós-créditos de Doutor Estranho no Multiverso da Loucura, e o Harry Styles em Eternos. E o Kevin Feige mencionou o retorno do personagem de Tim Blake Nelson, o Samuel Stearns, de Incrível Hulk lá em 2008,
para Capitão América Admirável Mundo Novo de 2025. E de fato, né, esse personagem demorou a retornar, ele foi prometido lá no filme do Hulk e demorou a retornar pra caramba. Mas enfim, isso é divertido pra mim, diz o Kevin Feige, então vamos conversar novamente daqui a 12 anos e ver quem volta. O cara, outro causão dele. A Marvel lançou um monte de cena pós-créditos, Kevin Feige não sabe quando nós vamos ter uma continuação, a concretização, vamos dizer assim, da promessa dessas cenas pós-créditos e mandou um vamos ver, quem sabe daqui a 12 anos, pode demorar pra caramba, mas pode acontecer. É isso aí, né? Que bom que esse é o planejamento da Marvel, eles improvisam esperando que dê certo. E às vezes dá muito certo, viu? Mas agora vamos pro que interessa, quando ele fala sobre X-Men e depois de Vingadores Guerras Secretas. Ele diz muitas coisas reveladoras aqui, vamos traduzindo com o Google. Os novos X-Men estão chegando ao universo cinematográfico Marvel e um novo Tony Stark eventualmente se juntará a eles. Vamos ver isso aqui. Em uma ampla conversa com a imprensa, na sexta-feira, o chefe da Marvel Studios, Kevin Feige, confirmou que após os eventos de Vingadores Guerras Secretas de 2027, a empresa vai reformular os mutantes superpoderosos para o seu próximo filme X-Men, dirigido por Jake Schrader, o diretor de Thunderbolts. Já começa com uma bomba, né? O Kevin Feige confirmando várias coisas que não estavam confirmadas ainda. Sim, vamos ter um novo filme dos X-Men. Sim, terão todos novos atores, um elenco jovem e o filme vai ser dirigido pelo diretor de Thunderbolts. Continuando. Muitos dos atores que estrelaram os filmes dos anos 2000 e 2010 estão reprisando esses papéis em Vingadores Doomsday, de 2026, incluindo Patrick Stewart, Ian McKellen, Alan Cumming, Rebecca Romijn, devo estar falando os nomes errados aqui, mas tudo bem, James Marsden e Kelsey Grammer. Patrick Stewart também interpretou Charles Xavier em Doutor Estranho no Multiverso da Loucura, em 2022, e Grammer apareceu como Hank McCoy em uma cena pós-créditos em As Marvels, de 2026. Em filmes futuros, no entanto, personagens X-Men que apareceram em filmes anteriores serão interpretados por novos atores, juntamente com mutantes que farão sua estreia nas telonas. Já tá entendendo, né? É o Kevin Feige, falou que vai ter mutantes que nunca apareceram antes nos cinemas e vão estar aí como integrantes dos X-Men. A decisão reflete mudanças na composição dos quadrinhos da Marvel após a história Guerras Secretas de 2015, que envolveu múltiplas linhas do tempo entrando em colapso e se reconvertendo, misturando os personagens da linha do tempo principal da Marvel no processo. Isso aqui, gente, é algo que eu já expliquei várias e várias vezes aqui no canal e agora tá mais que confirmado que também vai rolar nos filmes, não é? Porque nos quadrinhos das Guerras Secretas de 2015, o multiverso entrou em colapso e no fim das contas, o universo Ultimate dos quadrinhos e o universo principal dos quadrinhos da Marvel colidiu, tudo foi destruído, virou um monte de lixo, sabe? O resto do multiverso virou um planeta só e depois o multiverso foi reconstruído e nessa reconstrução do multiverso, o universo principal da Marvel se rearranjou. Por exemplo, Miles Morales, que era do universo Ultimate nas HQs, foi para o universo principal e passou a conviver com o Peter Parker. Eu acho que essa é a situação mais exemplar da transformação do multiverso e do universo principal da Marvel nos quadrinhos depois das Guerras Secretas. Dois Homens-Aranha passaram a existir juntos no mesmo universo. E a Marvel, pelo jeito, vai fazer o mesmo no cinema. Só que no caso, depois de Guerras Secretas, nós provavelmente vamos ter um universo onde os Vingadores existem, assim como o atual universo dos cinemas, porém os X-Men também vão existir. Talvez o Quarteto Fantástico também vai existir. Todo mundo ali no mesmo universo, o que não era o caso antigamente. Abre aspas para o Kevin Feige, estamos utilizando essa história não apenas para completar as histórias que temos contado depois de Ultimato, mas também para... e você pode consultar os quadrinhos de Guerras Secretas para ver aonde isso nos leva, ela nos prepara muito, muito para o futuro. O Ultimato literalmente era sobre finais. Guerras Secretas é sobre começos. Ou seja, é um filme para organizar a casa, não é? Como eu já vinha falando aqui no canal bastante. Mas Kevin Feige também teve o cuidado de não caracterizar as mudanças como uma reinicialização, ou seja, um reboot. Em vez disso, o executivo disse que Guerras Secretas servirá como um reset pro MCU. É porque o Google Translator traduziu como a mesma palavra. Por quê? No fim das contas é a mesma coisa. Só que aparentemente o Kevin Feige acha que a palavra reset é mais suave do que reboot. Reboot parece que vai jogar tudo que veio antes fora e vai começar do zero. Não.
Não é isso que o Kevin Feige quer fazer. A intenção dele é estabelecer um novo começo, porém sem descartar o que veio antes e até aproveitando algumas coisas que vieram antes. Já dá vontade até de teorizar algumas coisas, porém a própria matéria vai falar sobre o que eu iria teorizar já, olha. Kevin Feige observou que os quadrinhos dos X-Men com foco na Escola Xavier para jovens superdotados naturalmente se concentram em histórias sobre personagens adolescentes. Abre aspas, eles têm sido um espaço para contar histórias sobre jovens que se sentem diferentes, que se sentem outros e que não se sentem pertencentes, disse ele. Essa é a história universal dos mutantes e é para lá que estamos indo. Isso já indica que vamos ter um elenco bem diferente e um elenco bem jovem também. É uma excelente aposta da Marvel para os X-Men, eu acho, porque aí eles vão estar estabelecendo um elenco para os mutantes e pode ficar muito tempo aí no universo cinematográfico. Mas continua, ainda mais intrigante, Feige também indicou que outros personagens da Marvel serão eventualmente reformulados, incluindo seus papéis mais icônicos como Tony Stark e Steve Rogers. Ele citou muitas outras grandes franquias cinematográficas que fizeram o mesmo inúmeras vezes. Abre aspas aqui, Amy Pascal e David Heyman estão agora em busca de um novo James Bond, disse o Kevin Feige, referindo-se aos produtores do próximo filme do James Bond da Amazon MGM. Abre aspas, David Corenswet, o novo Superman, foi incrível. Ou seja, da mesma forma que tivemos vários Batmans no cinema, vários James Bonds, vários Superman, Kevin Feige está trabalhando e espera que tenhamos mais de um Homem de Ferro, mais de um Capitão América, sabe? Um novo ator terá a oportunidade de assumir esses papéis. Eu sei que muita gente pode resistir a isso. Ah, Capitão América vai ser sempre o Chris Evans. E assim, o Capitão América do Chris Evans vai estar sempre lá. Os filmes dele vão estar sempre lá. Mas é importante mesmo que outros atores possam interpretar esses papéis depois de Guerras Secretas, eu acho, porque eles vão poder mostrar outras facetas desses personagens. Capitão América nos quadrinhos ele teve várias fases. Outras fases podem ser mostradas por outros atores. Da mesma forma como tivemos mais de um Homem-Aranha. E no fim das contas todos eles são queridos por parcelas diferentes do público. Faz total sentido trazer outros atores eventualmente. E eu vou dizer que a Marvel já substituiu já no próprio universo atual. Olha o Hulk, pô. Originalmente não era o Mark Ruffalo. Mark Ruffalo só entrou como Bruce Banner no filme dos Vingadores e é isso aí, hoje em dia todo mundo aceita ele como o Hulk do UCM. Continuando aqui, Feige reconheceu que estrelas que se aposentaram de seus papéis originais do UCM, como Robert Downey Jr. e Chris Evans, tornaram difícil imaginar alguém no lugar dos seus personagens. Mas não é uma tarefa impossível. Até porque, vamos lembrar, é complicado para um estúdio tipo a Disney e a Marvel ficar bancando o cachê gigante desses atores, Robert Downey Jr. Hoje em dia, para ele voltar para a Marvel é uma facada. Ele está recebendo um salário gigantesco para voltar como Doutor Destino agora. Se a Marvel dependesse de pagar um salário desse toda vez que fosse fazer um filme do Homem de Ferro, eles estariam ferrados, de fato. Então, assim, vamos deixar esses atores icônicos para participações especiais. Tô tentando pensar aqui como a Disney e a Marvel Studios, sabe? Acho que essa é a ideia deles. Abre aspas aqui para o Kevin Feige. Acho que é difícil para qualquer um fazer isso quando um ator interpreta um papel tão bem, disse ele. Como eles vão substituir Sean Connery como James Bond, certo? Mas substituímos. Agora, e a piada de Deadpool e Wolverine? Deadpool falando que o Hugh Jackman ia interpretar Wolverine até ter 90 anos. Sobre isso, seguindo a matéria, pelo menos 2 atores de longa data ainda podem aparecer no UCM. Questionado sobre seus planos para uma continuação do sucesso de bilheteria da Marvel de 2024, Deadpool e Wolverine, com Ryan Reynolds e Hugh Jackman, Kevin Feige, como de costume, não fez declarações definitivas, mas também não descartou nenhuma possibilidade. Abre aspas, acho que há mais diversão com esses 2 personagens, mas vamos ver onde. Cá entre nós, com Deadpool e Wolverine é fácil, né? Afinal de contas, os 2 são perdidos do multiverso. Eles não precisam ser, tipo, os principais. O Hugh Jackman, por exemplo, não precisa ser o Wolverine principal da nova fase da Marvel.
mas é um Wolverine que existe aí, um Wolverine multiversal, que às vezes atua junto com o Deadpool e pronto. Acho que funciona bem legal. Quanta coisa, mas quanta coisa o Kevin Feige falou nessa entrevista, hein? Me deixou muito feliz ver que várias coisas que a gente especulava como um cenário positivo, do tipo Marvel e DC seguirem caminhos estratégicos diferentes, a Marvel estar planejando esse reset depois de Guerras Secretas, com novos atores, por tudo isso confirmado agora pelo Kevin Feige, dá esperança que nós temos um futuro brilhante pela frente. E lembrando da nossa dica marota, você tem que dar presente a alguém, não sabe o que dar? Feitorama.com.br, eles têm presentes personalizados, olha só. Você pega a sua foto, envia para eles, escolhe o estilo que você quer e pronto, você vai ganhar uma caneca personalizada, tem a opção de quadro também. É uma coisinha tão simples, né? Mas ó, eu fiquei emocionadíssimo quando eu ganhei o meu aqui. Todo bobo em me ver no estilo de Rick and Morty, que foi o que eu escolhi aqui pra mim, que tá bem aqui na animação. Me ver aqui nessa caneca todo dia me deixa super feliz. Olha, Feitorama tá na Shopee, tá no Mercado Livre, tá no TikTok, em tudo que é lugar, mas eu recomendo ir em feitorama.com.br, porque o preço é melhor e tem frete grátis acima de 100 reais. Então você pega aqui, ó, um presentinho pra namorada, pra mãe, pra avó, pra tia. É uma forma maravilhosa de surpreender. É o tipo de presente que ninguém esperava, mas todo mundo gosta. Vai lá, feitorama.com.br para conhecer. Aqui do lado tem outros vídeos que você já pode assistir. Muito obrigado pela sua companhia fenomenal. Eu sou Miguel Loquia e a gente se vê na próxima.